Aleluia! Que bom te ver de volta, que bom que você gostou e está voltando para nos visitar. E você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Ângelo Marconi, pastor do Ministério Palavra da Verdade. E nós estamos aqui com o Comentando a Palavra. Quero citar aqui o Ícaro, que tem sido nosso fiel guerreiro e gravado e movimentado todos esses episódios. Ore pela vida do Ícaro, pela vida dele, pelo seu trabalho, pela sua casa, pelos sonhos que ele tem de casar, enfim, e de encher a igreja de criancinha. Amém, Ícaro? Aleluia! Ele disse amém. Vamos lá. Na aula de hoje, ou no tempo de hoje, que a gente está aqui conversando sobre a palavra da verdade, esse Comentando a Palavra, eu quero falar contigo sobre o choro. Mas, na verdade, o tema de hoje é além do choro. Certa vez eu li esse texto de Davi, quando ele estava voltando de uma batalha, e ele chega em casa e encontra uma tragédia, Uma tragédia. Se eu não me engano, foi Ziklag, um nome diferente, mas era o nome de lugar. E as suas famílias, as suas esposas, os seus filhos, os seus animais tinham sido sequestrados, roubados, saqueados. Ou seja, eles saíram de onde estavam, foram para uma batalha. Voltaram, quando voltaram, chegaram em casa, não tinha nada. Encontraram tudo destruído e começaram a chorar. Eu não sei qual o teu tempo que você está vivendo hoje, Mas há tempo de chorar. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, fala que há um tempo apropriado, ou seja, um tempo que é próprio, e essa palavra no hebraico fala sobre isso, algo que passa, que é passageiro, mas que tem a sua propriedade exclusiva, há um tempo certo para todas as coisas. E em Eclesiastes 3, verso 4, fala, há tempo de chorar. Então, quando Davi sai, ele sai e deixa a situação dele, a casa dele, a família dele, os bens dele, tudo que ele valorizava em perfeito estado. E ele vai para uma missão. Ele vai fazer essa missão convicto de que estava fazendo a coisa certa, orientado e abençoado por Deus. E quando ele volta, ele encontra tudo destruído. Às vezes isso acontece com a gente, A gente sai de casa para poder ir para a igreja, ou sai de casa para ir para o trabalho, ou sai de casa para ir para o churrasco, e quando volta, acontece uma tragédia, você chega em casa, chega com uma má notícia, ou recebe uma ligação no meio do caminho, enfim. O fato é que nós somos o tempo todo desafiados pela nossa própria alma a reagir de maneira adequada ou inadequada diante daquilo que nos pega de surpresa. E chorar é preciso. A Bíblia fala que você precisa chorar. Então, nesse Comentando a Palavra, eu quero dizer para você, homem, você, mulher, ou você que já está tão, de alguma forma, tão assim, endurecido pelas decepções e pelas tristezas da vida, chore. Chore. Chorar é libertador. Chorar alivia a sua vida. Eu não sei qual o mistério que tem, talvez alguém tenha mais noção científica. Se você tem, coloca aí nos comentários. Mas chorar faz muito bem. Então, chore. Permita-se sentir a dor. Porém, Davi, nesse episódio, ele sente a dor que tem que sentir, mas ele não fica nela. Porque se chorar é bom, se chorar faz bem, permanecer no choro e não sair do choro é o fim da vida, é uma tragédia. Deus não quer você chorando o tempo todo. Então, é para chorar? Eu vou chorar no tempo do choro. Mas o mesmo tempo que fala, o mesmo texto que fala que há tempo para chorar, também fala que há tempo para sorrir ou para se alegrar. Então percebe que você não pode ficar chorando o tempo todo. Então tem gente que saiu e quando voltou encontrou algo destruído e já faz, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 20, e ainda está chorando pelo que perdeu, ainda está chorando pelo que foi destruído. Chega, É uma hora de você repensar pelo que você continua chorando. Davi, ele chorou e os soldados que estavam com ele, que tinham ido para a batalha, também choraram. E quando viram aquela situação desesperadora, eles ficaram agoniados e falaram, Davi que nos conduziu para o lugar errado, está tudo errado, e queriam apedrejar e matar Davi. Davi falou, peraí, eu vou orar. Eu vou consultar a Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Tá chorando? Consulte a Deus para que Ele possa te dizer qual será o próximo passo que você vai ter que fazer na sua vida. Claro,
Chorar é normal. A gente chora. Eu choro, você chora, nós choramos. Vós chorais, eles choram. Em todas as conjugações. Mas ficar no choro, não. Deus chama você para ir além do choro. Então Davi, ele ouve a voz do Senhor, mesmo no meio daquela tragédia, e glória a Deus por isso, porque Deus fala aos nossos corações. E Davi, com a direção do Senhor, ele vai além do choro. Ele enxuga suas lágrimas, resolve a sua vida e vai reconquista tudo aquilo que havia sido roubado, tudo aquilo que havia sido saqueado e traz de volta as suas esposas, né? As esposas, as famílias, os bens, os filhos, tudo de volta. Nada faltou. Tudo foi recuperado. Então eu quero dizer para você que pensa que perdeu alguma coisa e está chorando pelo que você perdeu, Deus é poderoso. Deus é poderoso para te dar uma capacidade de você ir além do choro. E essa capacitação vem através da direção do Senhor. Pare o que você está fazendo agora, pare o que você tem pensado em fazer, até mesmo contra a sua própria vida, que não adianta, não vai resolver. E busque a presença do Senhor, e busque a direção do Senhor e pergunte: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Senhor, eu estou vivendo uma tragédia. Senhor, as pessoas que estão do meu lado estão com raiva de mim. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer para recuperar, eu perdi tudo, eu estou numa vida horrorosa. Deus vai ministrar o seu coração e em nome de Jesus você irá além do choro e vai recuperar a sua vida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi teve um filho que era o filho do adultério com Batseba e esse menino veio a morrer. E todos ficaram muito desesperados porque o rei perdeu seu filho e Davi orou e pediu e fez tudo o que podia fazer, que estava ao seu alcance à época para que seu filho vivesse. Quando o filho morreu, Davi ele falou: olha, Deus deu, Deus tirou, eu me alegro quando o Senhor me deu e agora eu me entristeço quando o Senhor tira, mas eu não vou ficar nesse choro. E aí Davi e Batseba, eles agora num relacionamento apropriado, né? Começou tudo errado, mas apropriado. Eles então se consolaram mutuamente e desse relacionamento nasceu o rei Salomão, que veio ser um grande rei de Israel, filho de Davi, que tanto honrou Davi e que escreveu o livro de Provérbios. Então o que eu quero dizer para você é que você tem um desafio de ir além do teu choro. O teu choro é teu choro. Ele não é menor porque você vai parar de chorar. Ele continua tendo um valor na sua vida. Mas Deus te chama para ir além. Deixar para trás as coisas que ficam para trás e prosseguir para as que estão adiante de você. Que Deus abençoe. Dá uma lida no texto de Isaías 45. E como Davi, vá além do choro. Deus te abençoe.